Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Anderson Giovanni. Hoje estamos aqui com a Raquel e a nossa amiga Jéssica, que está aí com a gente aí, grandes parceiros aí da empresa Alpinismo Manutenção. Estou apresentando o programa hoje como convidadas, elas estão aqui como convidadas, vão estar ajudando a gente aí nessa caminhada, nesse início de construção, e vão estar fazendo perguntas, né, tirando dúvidas sobre como funciona a empresa, o que que a Alpinismo Manutenção faz, como que ela funciona, como que ela surgiu, né, e as dúvidas, assim, representando, assim, um público, as pessoas, assim, que não têm muita noção do que é. Eu passo a palavra aqui hoje para Raquel. Bem-vinda, Raquel. Ai, gente, eu que agradeço. Eu sempre gosto de bater palma. Obrigada pelo convite, que isso é uma energia bacana. E sempre levar conhecimento de cada empresa, ainda mais esse momento bem segmentado. Obrigada pelo convite. E a gente vai fazer o papel de casa, né, Jéssica? Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada, Anderson, pelo convite. Vai ser um enorme prazer levar esse conhecimento aí para a galera. E eu estou ansiosa para você contar para a gente mais sobre como que surgiu, um pouco mais da sua história. Olha só, a empresa Alpinismo Manutenção, ela surgiu de um sonho de criança, tá? Sempre quis ter minha independência pessoal, sempre quis trabalhar para mim. Eu sou um cara que não sigo muito regras, não me adapto muito a regras, então eu acho que eu prefiro fazer as minhas próprias regras. E nesse sentido, eu sempre quis dar um futuro melhor para minha família, para as pessoas à minha volta. E desde o início eu sempre tive consciência que nunca foi por grana, nunca foi por ter dinheiro, mas sim por como eu quero ser lembrado quando eu partir dessa terra, né? Quantas pessoas eu posso ajudar, quantas vidas eu posso impactar. E aí, crescendo, estudando, a gente foi se qualificando, foi conhecendo pessoas ao longo da nossa caminhada. E hoje a gente está com a empresa Alpinismo de Extensão aí, para ajudar mais pessoas aí e poder trabalhar nas alturas. Eu amo o que eu faço, né? Hoje eu tenho a formação como alpinista, sou alpinista certificado pela NBR 15475, e a gente está aí atuando aí em indústrias, em prédios, e grandes empresas aí. E aí eu passo para vocês aí mais alguma dúvida que vocês puderem Um perguntar. tanto, né, Jéssica? Porque, inclusive, Anderson, para as pessoas que vão estar assistindo o programa, para saber a hora de contratar a sua empresa, para ela entender, porque nós somos leigos, né? Eu creio que, por mais que, igual você é autoridade no seu setor, e você ali é perito para estar sabendo a hora de estar reformando ali o prédio, a fachada, a questão, igual você falou, que tem a capacitação, a questão de segurança também. Aí eu vou começar com uma pergunta, vou falar pela nossa cidade, né. Hoje nós estamos, vivenciando, depois pós-pandemia, muitos lugares que estão ficando, deteriorando, sei lá, se É, se acabando. acabando assim, o Se aca pessoal não está dando muito olhar para nossa cidade assim, muitos e prédios assim que estão meio isso. parados, meio abandonados, isso. E eu acho que isso é o cartão postal, porque eu, por exemplo, por mim, não sei se a Jéssica também, quando nós somos, né, consumidores, seja de uma loja de pastel, eu amo pastel, seja uma loja, de um brinco acessório, e você vê que aquilo ali está mal cuidado, não dá vontade de entrar. Quando que esse profissional, por mais que às vezes está estampado ali, que está ficando acabadinho, quando que ele tem que procurar, qual é a forma de encontrar a sua empresa, que é uma empresa profissional neste caso? Olha só, existe várias empresas aí, deixando desde já, existe várias empresas aí competentes no mercado, muitas empresas aí com várias qualificações também, mas o grande diferencial da Alpinismo Manutenção é que a gente possui a gama vasta de profissionais assim, e somos certificados, né? E dentro disso a gente faz a primeira visita no local, a gente faz a avaliação para realmente ver, entender qual é a necessidade do cliente, o que que ele precisa, o que que ele busca, para ver se também ele é um bom cliente para a gente, se a gente consegue atender a demanda. E, mediante isso, a gente faz uma visita técnica e faz a avaliação. Por exemplo, um prédio que está com infiltração. Então, a gente vai lá, através da técnica de alpinismo, a gente faz a visita, desce no local, faz todo um mapeamento, emite todo um laudo, e dentro desse laudo a gente parte para o processo de negociação e o processo de execução, né, que são vários processos aí ao longo aí da negociação. E dentro disso a gente vai e combina, fala com o cliente, fala com ele: "Olha, o seu prédio hoje ele está com infiltração e ele está precisando dessa manutenção. Se vo Essa manutenção ela é recomendada fazer de 6 em 6 meses. Se não fizer essa manutenção, você pode estar sofrendo infiltração e você pode estar danificando o seu imóvel, e com isso você pode estar tendo transtornos aí com os condôminos".
E pode estar gerando N transtornos aí que a gente sabe, né? Quando a gente não cuida, o prédio eu falo que é uma extensão do nosso corpo, da nossa casa. Então, quando a gente não cuida da gente, não cuida da nossa casa, a gente vai ficando mais velho, a gente vai precisando de Verdade. ter esse cuidado, ter Manutenção, manutenção. né? Então, a Epinismo Manutenção surgiu também com essa ideia de poder trazer aí para a cidade, para os prédios, aí, para as indústrias, aí, uma solução rápida, econômica e segura. Porque antes da gente atuar, pensar em fazer qualquer tipo de atividade, a gente tem que pensar na segurança. Né? Eu costumo brincar com os clientes, com os amigos. Às vezes o barato sai caro. É Né? Às vezes verdade. você não olha quem que você está colocando dentro da sua casa, qual tipo de profissional você está contratando, qual tipo de certificação ele te oferece, quais são as seguranças, e aí você acaba assumindo os riscos e essas responsabilidades que podem vir a acontecer mediante a isso. E aí eu sugiro, sim, dou muita ideia, falo muito assim com o pessoal, que busque profissionais realmente competentes, que saibam realmente o que estão fazendo. Inclusive, a manutenção está com essa ideia, assim como a manutenção, existe outros profissionais. Existem outros profissionais que a gente sabe, né, mediante a situação do país, todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, levar o seu sustento para casa. E existem pessoas aí que, às vezes, não tendo a certificação, não tendo uma qualificação, se arriscam a própria vida e aí Nossa. se colocando aí em situações de perigo aí, a troco de pouca coisa, assim, vamos dizer, né? Porque o mercado é muito competitivo. E a máquina, a máquina do dinheiro, querendo ou não, ela acaba te engolindo, ela acaba moendo. Então tem gente que às vezes se sujeita nesse tipo de situação. Então é interessante buscar profissionais, sim, buscar empresas que saibam o que estão fazendo, né? Empresas que te passam segurança, que tem todo o know-how, todo um conhecimento aí para estar atendendo aí o mercado. Entendi. Ô Anderson, e falando nisso, sobre essa questão, né, de que existe vários profissionais não certificados, qual que é o risco, por exemplo, para o condomínio, seja ele residencial, né, ou comercial, de colocar uma pessoa não certificada para poder estar fazendo esse processo de manutenção? Eu já vi, por exemplo, casos mesmo em casa de residência, que a própria pessoa que cuida do lar tá ali de pendurada do lado de fora, fazendo uma limpeza, alguma coisa assim. Sim, Qual os sim. riscos? Olha, existem vários riscos nesses setores, né? No melhor cenário aí é a pessoa ficar viva e ficar numa cadeira de roda, se ela cair do alto do Meu prédio. Deus, É o melhor cenário. Isso, assim, que vamos falar não o vale a pena básico, não arriscar. vale a pena. E desculpa estar falando isso, Mas é até verdade, para quem está né? ouvindo, mas é verdade sejam dita. Então, existem muitos profissionais hoje que atuam nessa área. A minha área é a área predial, residencial, né? É fachada, limpeza de prédio. Então, o síndico ou o contratante, ele assume a responsabilidade sobre a vida daquela pessoa. A partir do momento que ela está lá trabalhando naquele prédio, caso venha acontecer algum acidente, caso venha acontecer algum imprevisto, ela também responde civilmente, criminalmente, pela Olha, eventual circunstância, né, que aconteceu. Existe aí várias situações, a gente sabe disso, que às vezes a pessoa tá numa empresa, tá trabalhando e não tem a certificação, né, não é treinado aí na NR35. A NR35 que certifica a pessoa que ela está apta a trabalhar. Então a pessoa às vezes está trabalhando lá e não cai, querendo ou não, o dono do prédio ou o contratante, ele é responsável sim, legalmente, civilmente, legalmente, por imputar um crime, né, por atentar da vida de uma pessoa, porque ele não se atentou aos detalhes de verificar se realmente aquela pessoa é competente e apta para estar fazendo esse tipo de atividade. não é muito mais sério, né? Porque às vezes a pessoa pega, uma ajudante, fala, não, tá ali naquela varanda, dá para passar aquele paninho ali, Sim, é um sim, paninho que custa a vida da pessoa. Então é o ideal que o síndico se se atente atente, para, né? sempre se atente aí realmente aos pré-requisitos de segurança, porque eu falo, a vida da gente é uma só. E com segurança e vida a gente não brinca, né? Eu falo às vezes com alguns clientes que eu tenho que segurança e vida a gente não discute preço, né? Então, exemplo, aí tem a diferença, o que eu sempre falo com o pessoal, ou você quer um serviço de qualidade seguro, ou você quer um serviço barato onde que coloca risco. Então, esse cliente não é um cliente bom para mim, porque se ele está preocupado com o preço, ele não É, está preocupado com a minha vida.
Então, automaticamente, eu vou assumir toda a responsabilidade que possa vir. E eu também não estou afim de correr risco, né, nem de ser preso, querendo ou não, a gente precisa trabalhar todos os dias. Tem que seguir Então, tudo tem que seguir todos os direitinho. procedimentos, todas as normas aí para a gente estar atuando. Então, acontece muito isso. A gente sabe que no mercado acontece muito isso. Muita gente buscando preço. Ah, tá caro. Aí eu pergunto, tá caro em relação ao quê? Qual o Uhum. parâmetro? Que nível que você está comparando? Você está contratando uma empresa certificada, uma empresa legalizada, uma empresa que tem os profissionais, que passa por um centro de treinamento, que dentro de centro de treinamento, só pegando um gancho aqui, nessa fala minha, existe profissionais, igual na minha área, né, da minha empresa, existe os níveis, né, de profissionais. Existe o alpinista nível 1, existe o alpinista nível 2 e nível 3, certo? Que são o que Olha, passa dentro do treinamento, tem horas de treinamento. E aí eles fazem prova prática e teórica, e após isso eles são certificados e qualificados, e aí eles estão aptos para atuar. E as pessoas às vezes não sabem que existe esse tipo de profissional, muita gente não sabe. E é às vezes pega um verdade. profissional que precisa ali levar o sustento para casa, que eu acho que todo mundo tem que levar o sustento Todo para mundo. casa, É. mas às vezes o contratante passa a assumir esse risco e fica assim, como se diz, eu vou olhar o preço. E aí o preço, às vezes, o barato acaba saindo caro. É verdade. Tanto pela vida, quanto pelo bolso depois. Verdade, Ô, verdade. Anderson, eu fico vendo muitos, tá falando de prédio, né? E depois eu quero para o pessoal tá entendendo também quando procurar o seu serviço na hora da parte industrial, que deve ser uma coisa mais rigorosa ainda do que um predial, né? Claro, claro. Aí existe todo um procedimento. E aí, exemplo, a minha empresa ela é registrada no CAGEF, né, no portal de compras. Aí você participa de licitações. Dentro das Ah, licitações você tem que apresentar uma série de documentação. Você tem que apresentar ASO, PCMSO, programa de saúde, enfim, ou vários programas ali. E você tem que estar dentro da certificação, tá ali apta para fazer. E dentro disso você tem que acompanhar os profissionais na execução da atividade, tem que ter um engenheiro responsável pela obra, tem que ter um técnico de segurança responsável pela obra. Existe uma gama de profissionais aí que dão um respaldo para a gente aí para atuar na área industrial. E sim, a Alpinismo Manutenção, ela também faz esse tipo de trabalho, né, que é um trabalho bem diferenciado, dependendo da demanda. Porque na área industrial, geralmente a gente atua em reforma de telhado, inspeção de dutos, a gente atua também com plantação de grama. Muita gente não sabe olha, isso, mas talude é uma coisa que, igual o pessoal, esses acidentes que aconteceram aí, né, ultimamente aí, muitas vezes foi por falta de manutenção no talude, né, o talude. para quem tá em casa, para quem vai assistir, o talude é o que mesmo? Talude são os barrancos, né, que às vezes as mineradoras abrem, Ah, cortam para fazer as atividades dela, e aí elas são feitas em camadas, né, para conter encostas. Então uhum. são várias bermas, e aquilo, ao decorrer, quando está pronto, se chama um talude, que é um barranco, mas projetado com toda a segurança por engenheiros aí renomados aí, para o pessoal responsabilidade, mas que tem o risco de desabamento se não houver uma manutenção. E aí a gente faz plantio de grama, a gente faz a manutenção, faz inspeção, e aí a gente segue todo um procedimento aí. E aí também a gente atua na área de telhado, manutenção de telhado, troca de telhado, Inclusive, ó, para quem inspeção. chuva tá chegando Chuva tá aí, chegando né? aí, é uma boa dica. É Tanto uma na área boa dica. industrial quanto na área predial. Essa questão de telhado é muito importante, né? Tem que prevenir, que às vezes nós temos costume de deixar tudo para a última hora. E o Mas brasileiro é assim, né? Acaba que o brasileiro é aí assim. na última hora fala, ai, não tá, me pegou de surpresa. Tá aí, ó, né? A sua empresa que pode estar auxiliando aí. Não só na área de telhado, mas como em todas as áreas, né? Eu brinco, eu falo assim, quer entender como que eu faço e como que eu trabalho, é simplesmente olha para um prédio e imagina, ali precisa de uma manutenção, ali precisa de uma reforma, ali precisa de uma intervenção humana, vamos dizer assim. Aí é só lembrar da gente, da Opinião de Manutenção, que a gente atua nesse segmento, certo? Para deixar o ambiente, né, É até para o melhor para o cliente. cliente, porque querendo ou não, se você não cuida da sua manutenção, como eu tinha dito antes, se for um centro comercial, por exemplo, você vende esse centro comercial, você depende dessa renda, você depende de alugar esse espaço. E aí o cliente que vai alugar, logicamente, que ele quer um centro comercial limpo, com a vidraça bem espelhada, sem nenhuma infiltração, Tem azulejo sem caindo. azulejo caindo. E Nossa. aí ele quer alugar.
Então, se você não cuida dessa manutenção, automaticamente você perde o cliente, você deixa de alugar o seu É espaço. verdade Assim isso. também como na sua residência. Geralmente, final de ano agora, o pessoal chegando aí, festividades chegando, você quer receber aquela visita especial, aquele crush que todo mundo tem, aquele parente que você fica rezando pra... Você quer e não quer, né? Aquele parente Aquele que você fala que tomara que não venha, mas ele sempre aparece. vem. E ele vai pra botar o dedo na sua Pra poder casa. falar, ó, E aí você é não outro fez detalhe. manutenção. Então, aí você chega lá e o seu prédio não tá legal, não tá bonito. Né? É chato isso, porque querendo ou não, ele vem pra te ver e acaba reparando. As pessoas reparam na gente. Sim. É verdade. Reparam nos nossos, no que tem. Então é sempre importante dar uma manutenção. Eu falo, a gente descontraindo aqui, brincando, mas isso é uma coisa muito séria. É muito É sério. recomendado a gente fazer uma manutenção periódica, pelo menos aí, de 6 em 6 meses. Ah, isso que eu queria saber. Então, de 6 em 6 meses é recomendado a gente fazer uma inspeção, pelo menos ver como é que tá, né? Ver se tá precisando de alguma coisa, que é manutenção preventiva. Entendi. A preventiva, eu falo que a preventiva ela é sempre mais barata, né, do que a Olha, corretiva. aí a dica, hein? Fica a dica aí. É sempre mais barato que a corretiva, porque você está prevendo, você já está vendo. Então dá tempo de você se organizar, dá tempo de você se planejar, dá tempo para você ver até quando você vai fazer, como você vai fazer. Agora, um exemplo. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um atendimento hoje de uma cliente, uma senhora, assim, bem educada, bem gente boa. Nossa, eu amei. Eu acho que se todo cliente meu fosse igual eles aí, eu estava muito feliz. E ela me ligou para a empresa, nossa, pedindo a demanda. A placa de mármore 50 por 50, se não eram 6, no 8º andar estava caindo. A placa estufou para fora, com o período de Nossa. chuva, né, com o calor, a dilatação natural do prédio. Ela estufou, ela estava presa por um fio de parafuso. Nossa. E aí, bem no hall de entrada. Então a gente foi lá, fez esse atendimento maravilhoso aí, o pessoal gostou demais. A gente... E aí conseguimos aí com isso, aí, através das técnicas de alpinismo de acesso por corda, fazer esse trabalho. E a gente removeu essas pragas e eliminou o risco. Né? E graças a Deus, só de saber que não vai cair, não vai machucar ninguém, a gente fica Ó, satisfeito. imagina A aquilo pessoa que, claro. responde também caso venha acontecer dessa placa cair. Claro. Imagina só uma placa dessa aí, Nossa, cair e aí tá alguém doido. passando. A visita passando. Olha que chato isso. Isso E cai, como que machuca. ela descobriu? Antes, porque nós somos leigos, né? E às vezes pode ser o síndico, alguém da empresa, ela não tá ao olho ali, para ela só estufou, falar, dá para passar. Como que você, como perito na área, como que ela faz para ela, por isso que você falou dos 6 meses, mas qual é a hora de eu entender ali, por exemplo, olha, essa pedra não tá legal, que pode acontecer esse acidente. O que você indica? No caso ali, ela já viu que estava estufado? Já, ela tá, não, ela tava praticamente solta. Eu cheguei e pus a mão, Ah. ela saiu, nesse caso. E aí, a Nossa. primeira coisa que eu recomendo é o quê? A manutenção preventiva. Né? Não só no caso dela, mas com todas as pessoas assim, recomendo a manutenção, a pessoa ir lá, ver como que tá. Segundo coisa, procurar profissionais que realmente entendem do que estão falando, né? Que não busque só preço, né? Que igual eu sempre brinco, barato às vezes sai caro. E às vezes, se você ficar olhando só preço, o mais em conta, às vezes, talvez, futuramente, isso pode trazer transtorno lá na frente. E terceiro é realmente um profissional que possa ali fazer uma descida segura, né, que tenha as qualificações, que saiba o que realmente está fazendo, que ele simplesmente não possa amarrar os seus equipamentos em qualquer lugar, né, porque existe 2 tipos de ancoragem, né, dentro do acesso por corda, dentro da forma de trabalho. Existe a ancoragem natural. O que é uma ancoragem natural, para vocês que não sabem? É aquela ancoragem que existe em um local, certo? É um exemplo, uma caixa d'água, uma viga, uma coluna, isso está dentro da norma dos procedimentos. E também existe uma ancoragem artificial, é aquela que você vai lá e cria. Para você criar uma ancoragem artificial, você faz todo um procedimento para testar, né, e laudar que aquela ancoragem realmente vai suportar o peso que você vai de pendurar, que você vai trabalhar, querendo ou não, são pessoas, né, são vidas que estão de pendurado do lado de fora do prédio. Então você tem que realmente atestar que aquilo é seguro. Então a gente faz um teste de arranque e cria toda uma documentação aí pra gente executar esse tipo de atividade, assim. Não é uma coisa Entendi. bem séria, né? Sério. No caso, Anderson, quem que é as pessoas que podem fazer esse acesso por corda nos prédios, nas casas? No caso, acesso por corda são alpinistas certificados. Igual eu tinha falado antes, Sim. existem os níveis de alpinismo. O nível 1, por exemplo, é o operacional.
Aquela pessoa que foi lá, treinou, se certificou, se qualificou, ela está apta para executar o tipo de atividade. E toda Então, vez essa daí ela pode fazer pode por fazer. corda. Só que toda vez que ela tiver um nível 1, ela tem que ter toda uma equipe por trás, né, sabendo que ela está lá. Por isso que é interessante contratar empresas especializadas na área. Um Ah, e não exemplo, só uma pessoa. não, eu, por exemplo, eu sou o nível 2 hoje na empresa. Uhum. E eu trabalho com o nível 3, que é um parceiro meu que a gente tem. Então, toda atividade, mesmo ele não estando comigo diretamente, mas toda atividade que eu tô, ele tá ali sabendo o que eu tô fazendo. Então, automaticamente, ele juntamente comigo, pelo meu nível de experiência, ele responde pela minha empresa, ele responde pelas minhas ações. Então, ele tá Então, você tem ciente. sempre que ter uma comunicação Comunicação com com os outros outros níveis. níveis. Então, o nível 1 ele não pode atuar se ele não tiver um nível 2 e um nível 3 para fazer um serviço, né? Uhum. Porque o nível 1 para quem não entende, são níveis operacionais, né? Vamos falar assim. O nível 1 vamos falar, é o ajuda, é o pedreiro, assim, o oficial. Aquele Uhum. cara que vai lá, sabe fazer, tem a proficiência para fazer atividade, só que ele não tem tempo suficiente de experiência suficiente para atuar na Ah, atividade tá. sozinho. Então ele tem que ter um nível 2, uma outra pessoa. E o nível 2 já é uma pessoa que já tem mais de 2.000 horas trabalhadas, é uma pessoa que já tem know-how e aí tem experiência não só como na área de atuação, mas também tem a certificação de resgatista, né? A gente também atua na área de resgate, Nossa, é bem amplo, bem amplo. A gente né? também atua na área de resgate porque a gente tanto faz resgate como auto-resgate, né? Porque a gente está de pendurado lá, pode ser que a gente passa mal súbito, a gente somos seres humanos, estamos Sim. sujeitos a erros Ah, e falhas. verdade. Às vezes você não está num dia legal, você pode passar mal. E o que acontece se você está no alto? Como que você vai descer? Já aconteceu? Agora eu fiquei curiosa. Já aconteceu de algum caso, assim, porque, né, deu pra ver que você não tem medo de altura, Não, não, sou né? apaixonado, eu É, faço por amor. faz por amor. Aí, no caso, aquele colega de trabalho, já aconteceu assim dele. Aí, por isso que vocês têm que ter, igual você está falando, como se fosse um curso, né? Um curso Isso, mesmo, tipo cursos, dos isso, uma bombeiros. certificação. Que, Não, comigo e com a minha empresa diretamente, não. Mas a gente do ramo da área, a gente sabe o que acontece, sim, que de a pessoa fazer fica resgate. tonta ali. A pessoa tem mal súbito, aí a gente sabe o que acontece. Eu já vi relatos de casos aí, de pessoas aí terem que ser resgatadas em espaços confinados, porque a pessoa passou mal e simplesmente teve que ser resgatada aí através de máquina. Então a gente tem técnicas para fazer vários tipos de resgates aí na altura, né? Deixando bem claro isso, Sim. né? Que a responsabilidade aí de resgate bombeiro civil, militar é outra Claro, área. é outra área. Aham. A gente tem técnicas para fazer resgate na nossa área, né? A Aham. gente de acesso por corda, proficiência para isso, Entendi. para ficar bem claro isso aí. E qual que seria, por exemplo, o impeditivo da pessoa realizar esse trabalho na altura? Não ser uma pessoa certificada, não ser uma pessoa qualificada. Igual eu falei com você, aí o pessoal tem gente que faz, beleza? Existe outros profissionais que fazem. E aí vai do contratante, o que ele está disposto a correr, que risco que o contratante está disposto a correr, né? Uhum. O risco que ele está disposto a assumir. Que existem pessoas que fazem, a gente sabe disso. E aí ela não tem uma proficiência e simplesmente vai e faz a atividade e ela assume o risco. Tô vendo ali os prédios ali do programa do antes, tudo brilhando. Hoje tem diversos tipos de materiais, né? Espelhado, mármore. Você pode falar um pouco para quem tá, né, vai contratar o seu serviço, para cada, creio eu, que para cada tratamento, eu falo um tratamento porque é como se fosse um tratamento ali do Sim, prédio, não, né? sim. Deve ter um tipo de material. Esse material a sua empresa, ela já fornece tudo ou a pessoa tem aquilo, porque hoje tá todo mundo muito sem tempo, contratou a sua empresa, aí você já leva, todo o suporte, a pessoa não preocupa com nada, seja material se for limpeza, seja material também de reparo, como é que funciona? Sim, sim. Existe todo um planejamento, né, em relação à atividade em si, porque cada atividade ela tem sua especialidade, sua particularidade. Então, todas as vezes que a gente é acionado, nossos orçamentos são personalizados, eles são únicos, então, tá assim também como tratamento. Então, de acordo com a demanda, eu sou bem flexível em relação a isso. Então, eu deixo o cliente bem à parte, bem à vontade para ele optar e fazer a melhor Ah, escolha. Então, às vezes, o cliente quer somente a mão de obra qualificada.
Então a gente vai lá e entrega o serviço com as nossas responsabilidades, o que cabe a nós, cabe à empresa, com a mão de obra. Tem cliente que não tem tempo, não quer ter esse tipo de dor de cabeça, ele quer resolver o problema. A gente tem parceiros aí que a gente também disponibiliza aí através da nossa empresa, Alpinismo Manutenção, que a gente consegue atender também nessa área aí, que a gente entra com material, mão de obra e todo aparato aí. E você atende região hoje de Belo Horizonte Em para... todo o território nacional. Nó, bacana. Eu Ó, falo que o alpinismo não tem limite, né? A minha profissão que eu escolhi para minha vida é uma coisa que eu amo, igual eu falei no começo do programa. Eu não trabalho somente por dinheiro, lógico, a gente gosta, mas eu trabalho pelo amor à profissão. Eu amo o que eu faço aquilo que eu acho que o que me envolve é o desafio. É um dos slogans da nossa empresa, a gente vai a lugares que a gente nunca vai, onde as pessoas não vão. Então, o que me move mesmo é o desafio, é poder estar ali em lugares diferentes, estar podendo resolver e levar a solução para os clientes, para as pessoas assim que às vezes não entendem, e poder estar vendo um pôr do sol maravilhoso. Gente, se vocês puderem ter eu tenho medo de a altura, eu tenho que Também deixar tem. Anderson, me desculpa, mas isso é com você que é profissional, porque eu sou é medrosa. maravilhoso se poder Meu ver um pôr do Deus, eu, sol, eu né? Isso é muito lindo. desmaio. Não, Nossa. E é imagino. super seguro, super seguro. Inclusive, muitas pessoas não sabem, faz falta ter uma mulher no mercado hoje. Olha, Então, fica olha, aí a dica para as Ó. mulheres aí, às vezes, que queiram ter uma profissão. que O alpinismo bacana. também é uma boa opção. E aí, nesse caso, Anderson, por exemplo, se tem uma mulher que ela fala, olha, eu gosto de altura, eu quero entrar para esse mercado, ela consegue, por exemplo, ter esse suporte da sua empresa para ela poder se capacitar e entrar no É. mercado? Eu consigo indicar, sim, centros de treinamentos, porque a empresa em si, ela não qualifica. Eu não sou uma certificadora, né? Eu não Uhum. posso fazer certificação e qualificação. Ela tem que procurar um centro de qualificação especializado. Mas, sim, eu tenho centro de qualificações aí, parceiros aí, a todo o território nacional, que eu consigo, sim, indicar, direcionar ela, dar ela todo esse suporte e falar Ó. com ela, olha, segue esses passos aí, que a gente consegue ajudar, sim, para quem quer interessar nessa área. Acaba que une, né, o trabalho ali, porque tem muita gente que gosta de escalar, de ter essa adrenalina, né? Então, tem muita mulherada aí que gosta aí de uma oportunidade de trabalho. Anderson, quais são os tipos de serviço que você, para ficar bem claro para o público, os tipos de serviço que você oferece na área industrial e na área predial? E outra dúvida que a pessoa também vai pensar, gente, eu tenho minha casa aqui, tem 3 andares. Aí você vê aqueles prédios, aquele espelho bonito, espelhado. Como que eu vou cuidar da minha casa? Você atende também Sim, residência, condomínios. sim, a gente atua hoje em residências, condomínios, engenheiros, arquitetos, administradores de condomínio, síndicos e profissionais, e a gente atende toda essa demanda, e nossos serviços consistem em manutenção de fachada, seja ela qual for, consiste em inspeção, consiste também em retirada de infiltração, troca de telhado, manutenção de telhado, porque às vezes o telhado está chovendo, a gente não sabe como tratar, porque a gente, como eu disse, a gente consegue atender esse público. Aí consiste também em troca de mármore, pedra de mármore, nossa, é uma gama muito grande de serviços. E aí, só para ficar claro, a pessoa, às vezes, na dúvida, entra em contato que a gente consegue dar o suporte. Bacana, que aí você vai detalhar Aí ali eu falo, direitinho. eu consigo te atender sim, consigo aí fazer uma visita e te dar esse suporte, porque é muito claro, é muito fácil entender. Se a pessoa mora numa residência, e às vezes ela quer fazer uma lavagem do vidro, uma lavagem externa, a gente atua somente na área externa, deixando claro isso. Então, todo serviço, seja ele de fachada, tanto industrial como predial, que é área externa, e locais acima de 2 metros de altura, a gente consegue atender sim. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma lavagem de prédio, aí uma casa pequena, um condomínio pequeno, e aí a gente vai lá, faz uma visita técnica, faz um levantamento para ela, faz um laudo, e aí a gente combina sim a forma de estar executando a atividade, se for interessante para ela, se for interessante para ambas as partes também. Não, muito Legal. bacana. Tem mais alguma Não. pergunta aí pra gente estar... Não, foi bem esclarecedor. Eu acho que assim, eu pensei muito quando eu pensei em alpinismo, eu lembro da parte do esporte, né? Tem muita gente que acha que não sabe que existe a profissão de alpinismo.
Tem muita gente Sim. que quando fala alpinista, eles lembram logo do Alpes, né? Dos Alpes. É. E aí o pessoal lembra logo de montanha, de escalada, mas também existe a profissão de alpinismo. É uma profissão que dá pra gente se manter e sobreviver. E aí é bem interessante. E aí eu vou estar só passando algumas curiosidades para vocês aqui, que até eu não fiz umas anotações minhas aqui, Fica à de vontade. como que surgiu, né? Como que surgiu o alpinismo, não sei se vocês já me perguntaram, mas é bem rápido aqui. Sim. Que como surgiu, o que que é o alpinismo? O alpinismo é uma técnica, né? Que ela é presente no Brasil há mais de 20 anos. Por muitos, é motivo de muita curiosidade aí, é admiração aí no ambiente de manutenção industrial e predial. E aí existe também equipamentos de alpinismo, existem as cordas específicas, todas as cordas são tagueadas, existem empresas especializadas em fabricação e venda de cordas, existem os equipamentos necessários, que tem muita gente hoje que confunde o alpinismo com a outra profissão também, que eu também tenho amigos que trabalham nessa profissão que são cordistas, né? Há uma grande diferença de um alpinismo com cordista. Geralmente uma pergunta que eu muito escuto é: você trabalha na cadeirinha? Não, gente, eu não trabalho com cadeirinha, não trabalho com balancinho. A cadeirinha seria É aquele ah, balancinho que a gente vê às Isso, vezes, né? existem empresas que trabalham com balancinho, que empresas especializadas nisso, são certificadas nisso. Aí, nesse caso, E eles são isso, cordistas. não, são empresas de balanço, que vendem balancinho, Ah, sim. para eles atuarem nessa atividade, e tem os profissionais deles qualificados lá que atuam. Eu também não vou entrar em detalhes, que eu também não sei como que funciona. Existe a profissão de cordista, que é um profissional que trabalha através de acesso por corda, mas ele usa uma outra cadeirinha, o pessoal usa o J, né? Ele senta naquela cadeira e faz a atividade dele. E existe o alpinista, né? ó, Que na legal. verdade o alpinismo, a profissão de alpinismo, ela é um meio de acesso, né, que você usa para você chegar ao teu local. Então não basta você só ser alpinista, você tem que ter algo a mais. Tá, sou alpinista, fui lá, fiz o curso, me qualifiquei. E aí, vou fazer o quê? O que mais você sabe fazer? Então o alpinismo ele veio para agregar aquilo que você sabe fazer. Eu, por exemplo, eu vim da área industrial. Então, antes de eu me tornar alpinista, eu era soldador. Olha, E antes de eu me tornar soldador, eu já trabalhei bastante tempo lá na minha infância, você tem bastante no experiência aí eu aí para trabalhei na fazer. área de pedreiro, na área de alvenaria. Então fui trabalhando em várias áreas. E aí o alpinismo ele só veio para agregar a minha profissão. Então tudo que eu faço hoje no chão, eu consigo fazer na Nas altura. alturas. Ah, E aí bacana. outro detalhe, a gente não usa andaime, a gente não trabalha com andaime, tá? Então a gente consegue, uma curiosidade aí também, Eu ia perguntar fica na isso, que eu dica. já vi esses andaimes Andaimes. lotados, assim. É diferente, né? Porque você não falou que não utiliza. Não, é bem diferente, só para matar a curiosidade, assim. A gente consegue fazer a visita técnica no local do cliente, tá? A gente chega lá, faz a avaliação. Caso entre em acordo ambas as partes, a gente consegue executar iniciar a atividade ou no mesmo dia ou até um outro dia. Porque a gente tem as técnicas e tem a própria ancoragem, Ah, o próprio jeito de fazer as nossas amarrações. E a gente não usa andaime nesse sentido, porque o andaime às vezes ele vai demorar, às vezes não. depende de autorização de outros órgãos, né? Vai tomar espaço. Então, cada caso é um caso específico a ser estudado. Então Para quem aí quer aquele serviço assim mais rápido. ágil, mais rápido, agora que eu entendi, são várias formatações. Esse Isso, é um modo que, assim, olha, isso, vamos fazer um serviço rápido agora, fim de ano chegando aí, né? E aí já para um serviço mais prático aí, e aí rápido, para existe a estar opção atendendo. também do alpinismo, né? Existe também a opção do cordista, existe também a opção do balancinho, existe também a opção da cadeirinha também, como o pessoal fala. Só que a gente também atua só, a gente atua muito aí com técnicas de acesso por corda. Não, bacana. E Anderson, essa parte também de pintura. Pintura de fachada, bem lembrado, bem lembrado. Hoje a gente atua na área de pintura, fazendo um resumo geral. A gente atua na área ótimo. de pintura, retirada de infiltração, caixa d'água. A gente também atua na área pedra de mármore, entre outros. Várias áreas assim que a gente consegue Manchas atender. também, igual mármore Manchas, dá muita mancha, né? muita mancha. Falando em mancha, uma curiosidade que o pessoal não sabe, existe produtos hoje para retirada de pichação.
Olha, Então, tem pessoal que tem prédio aí sendo pinchado aí. nossa, isso aí é um Não, ia alívio, dar. porque, Não, ô ia. Ô, gente, gente, pelo Belo amor de Horizonte. Deus, vamos chamar o Anderson aí pra limpar, porque pelo amor, isso aí ô, Gente, Anderson, você que é produz aí especialista, pra quando gente você vê aquilo atuar. ali pinchado ali, não dá uma sensação que, tipo assim, mas tá abandonado. Tá ruim, tá triste. Olha, e quanto tempo que hoje né, seja o síndico, a empresa, ela consegue resolver esse problema de pinchação aí? Acabou de pinchar agora, porque tem gente que é mais metódico. Uhum. Nó, pinchou meu prédio aqui, eu não quero. Igual tem certos tipos de toque. Aí eu falo, nó, colocou, você fala, ai, aí, com quanto tempo consegue tirar essa pinchação? Um dos nossos diferenciais é isso, é a agilidade no atendimento. Porque querendo ou não, eu também sou cliente. Eu quando eu vou numa Aham. loja, quando eu vou em algum lugar, se eu não for ser bem atendido, né? Se a pessoa não me dá uma atenção, assim, que eu acho, que eu acho não, né? Que eu mereço, né? Querendo ou não tô ali de graça, tô pagando, eu não fico. E assim também eu trago isso para a empresa. Então, uma das qualidades nossas é a agilidade no atendimento. A pessoa ligou fazendo a solicitação aí do atendimento, a gente procura priorizar aí o mais rápido possível para estar fazendo o levantamento, estar fazendo a levantação para a gente viabilizar a execução em breve. Só depende do cliente, só depende da disponibilidade dele e do dia que ele pode fazer, e a gente busca isso. E aí o serviço de execução ela é bem rápido. Respondendo a outra pergunta que você fez, quanto tempo é feito, isso varia, porque tem que ver como é feito, qual é o tamanho da área, qual o tamanho do estrago. Então, pode ser uma coisa simples que a gente pode resolver com questão de horas, também pode ser questão de dias. Então, é muito relativo isso. Então, a gente realmente teria que estar fazendo uma avaliação aí para a gente estar dando a definição exata. Tô vendo aqui. Anderson, queria que você deixasse agora aqui as dicas, né, para quando te procurar nessas redes sociais aí, né? Como que o Fala, pessoal faz para achar a sua empresa? porque chegando Tá. Natal aí, todo mundo tem que começar já a preparar, até mesmo os comércios. Hoje a gente atua aí nas redes sociais, a gente está atuando aí com o Instagram, Alpinismo Manutenção, que é o Instagram da nossa empresa. A gente atua também através de site, que é o www.alpinismomanutenção.com.br. É via WhatsApp, que eu vou deixar aqui para vocês aqui o número, é 031 97133 0863. Facebook, a gente estamos no Facebook. Agora com um novo canal aí, iniciando aí podcast. Acompanhe aí os próximos episódios. Eu vou estar trazendo aí muitos convidados aí que tenham know-how ou mais know-how do que eu aí, em várias áreas aí para estar falando para vocês aí a respeito das atividades, a respeito aí, para estar agregando valor ao conhecimento, porque como disse, tem muita gente como vocês assim, que são leigas, Nó. que não sabe que existe a profissão de alpinismo e tem muitas dúvidas, então tragam as dúvidas pra gente, manda as dúvidas aí através das redes sociais aí, que a gente vai trazendo aí pauta aí pro programa também. Então esses são os canais de comunicação aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, Alpinismo Manutenção, e agora no YouTube. Então, a gente também vai estar Vai estar em iniciando a todas as atividade, redes aí, né, todas as redes Anderson? Em sociais todas as aí, redes aí. sociais tá aí aí. bombando aí, Então tá não tem trazendo desculpa, conhecimento. galera. É verdade. Anderson, sucesso com o seu programa. Tenho certeza que é um ganho enorme para Minas Gerais, igual você falou, território nacional, porque, na verdade, todo mundo precisa de sempre estar cuidando ali do patrimônio, né? E a sua empresa está aí disponível, agora em todas as redes sociais, Claro, né? claro. E aí, para estar fazendo aí esse conceito aí com você, uma avaliação, né? E a gente deseja sucesso, né, E a gente? gente Isso fica mesmo. feliz de estar podendo disponibilizar aí o nosso conhecimento ao público, né? As pessoas aí que Sim. pretendem aí conhecer uma nova forma de trabalho, apesar que essa forma de trabalho já existe aí bastante tempo no mercado, mas tem muita gente ainda que não teve acesso a uma informação. Uma das nossas ideias de estar montando esse podcast é levar informação de qualidade para as pessoas, para que elas possam ter mais uma Abrir, opção, sim. e aí, opção para estar atuando. E eu deixo aqui uma dica pro pessoal que, muito importante, antes de pensar em fazer qualquer tipo de trabalho em altura, né, procure saber realmente quem você está colocando para fazer esse trabalho. Não priorize simplesmente o mais barato, né, porque às vezes o barato pode estar trazendo risco aí à vida da pessoa, a sua, risco ao seu bolso, e entre outros problemas aí que ninguém está disposto a assumir hoje em dia. Ok? Verdade.
Anderson, Isso aí. obrigada. Eu E ó, agradeço aí. Nossa, eu que agradeço vocês aí de estar aqui com a gente aqui. Tá abrindo isso aí, essa temporada de episódios. Gente, vai ter mais episódios, tá? Vou estar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês aí. Agradeço aí as meninas estar aqui com a gente aqui, tá participando aí. Obrigada, episódios. Anderson. Um prazer. até a próxima Até aí, mais, pra gente ver pessoal. o Anderson aí depois, na segunda temporada. Dá um abraço. Fechou.